Olá pessoal, me chamo Edmile Santos, sou advogada, atuo na área trabalhista e empresarial e sou idealizadora daqui do canal Decidi Advogar. Hoje vamos falar sobre o meu propósito das redes sociais, que a advocacia ela não se resume ao direito. E para iniciar todo esse conteúdo, queria contar para vocês como eu comecei, como eu iniciei na advocacia. Assim que eu me formei, eu tinha como visão que a advocacia ela se resumia à rotina de fóruns e audiências. E essa visão limitada, me fez não querer advogar. Então, assim que eu terminei a faculdade, eu fui direto estudar para concursos. Imersei no mundo de concurseira, um período de 1 ano, e literalmente vivi a vida de concursos. Passado esse 1 ano, eu comecei a me questionar: será que realmente é aquele cargo que eu estava estudando que eu quero almejar para a minha vida? Será que aquilo iria me trazer uma satisfação profissional? E comecei a fazer esses questionamentos, se realmente era aquilo que eu queria para a minha vida. E comecei a pensar, qual outro caminho que eu posso seguir? E foi aí que eu encontrei um professor que me falou: empreendedorismo jurídico. E o que é empreendedorismo jurídico? O que é empreender? Logo de imediato, eu quero deixar para vocês que empreender não é ter um escritório de advocacia. A advocacia empreendedora, ela vai muito além disso. Eu trouxe aqui para vocês. Mas se você tiver um escritório, como você deve agir? Você deve enxergar o escritório como um negócio, como uma empresa. E como tal, você deve ter a preocupação de mantê-la saudável, gerir ela como um negócio. E o segundo ponto é, mas se eu não tenho um escritório, mesmo assim você deve entender que você como advogado, o seu nome é a sua marca. Então você deve levar isso e gerir ela como um negócio de igual maneira. E qual é o primeiro passo? Depois que você entende o que é empreendedorismo jurídico e você decide empreender. Simplesmente um planejamento de carreira. Você deve planejar a sua carreira, como você quer dali para frente seguir como advogado. E o primeiro passo é definir a sua área de atuação, definir o seu nicho dentro da sua área de atuação e se portar como tal, se posicionar como tal, ser referência em um determinado assunto ou tema. E se você já escutou alguém te dizer isso, quero te deixar um questionamento. Aquela pessoa que você conhece, quando ela pensa em um advogado e ela fecha o olho, é você que vem na cabeça dela? É o advogado que ela procura? Se a resposta é sim, o seu planejamento de carreira está seguindo o caminho certo. Mas se você não tem certeza se aquela pessoa, quando ela pensar em um advogado, ela vai pensar em você, aí sim você deve repensar se o seu planejamento está gerindo da maneira correta. E o segundo ponto que eu deixei para vocês é presença digital. Nós sabemos que o mundo atual hoje, as pessoas estão conectadas, as pessoas estão nas redes sociais. E o advogado ele precisa construir essa presença digital. E o ponto importante dessa presença digital que eu coloquei para vocês é a publicação de artigos, de conteúdos. A gente sabe que o marketing do advogado ele está estritamente ligado à produção de conteúdo. E o advogado ele precisa fazer, dentro do seu planejamento de carreira, como se posicionar, como ele vai se posicionar nas redes sociais, para que o seu público te enxergue. E o outro ponto é estabelecer as metas profissionais. Você não pode só pensar em como você quer ser daqui a 5 anos, 10 anos. Você precisa estabelecer as metas mensais, semanais e sim as anuais. Você tem que acordar todos os dias com as suas metas pré-estabelecidas dentro do seu planejamento de carreira.
Assim você vai construindo dia após dia o seu posicionamento e a sua autoridade. Dito isso, a gente passa para o estudo de habilidades. Bom, você já entendeu que você como advogado é a sua marca, o seu nome é a sua marca e que o seu escritório é uma empresa. Você já aprendeu isso. Então agora, como gerir? Como gerir tudo isso? E aí vem a gestão de negócio. Como gerir o seu negócio? Você precisa saber essas habilidades. E aí encontramos como fazer essa gestão. Eu separei primeiro como ponto para vocês a gestão processual. Você precisa entender que o seu cliente é o foco principal. Ele tem que participar do processo, você tem que trazer ele para próximo de você. Como fazer isso? Explicar todo o passo a passo do processo para o seu cliente. Explicar todo o procedimento que você faz, fazer com que ele participe e principalmente que ele entenda qual é o trabalho que está sendo desenvolvido. E aí você me pergunta, qual é a importância disso? Qual é o resultado que eu encontro fazendo isso? É simples. O cliente ele vai começar a dar valor ao trabalho que você está desenvolvendo, porque ele vai entender tudo que está sendo feito. E ele vai explicar para outras pessoas o trabalho que você está desenvolvendo. Ele vai falar, pense, uma situação. O cliente vai chegar para um colega e vai falar, o meu advogado, ele conseguiu tal êxito porque ele agiu de tal forma. E aí essa outra pessoa vai se interessar e vai entender também como procedeu aquele processo, como aquela pessoa conseguiu resolver o seu problema. Perceberam a importância dessa comunicação? Passado isso, a gente vem para a gestão financeira. Você precisa gerir o seu negócio da parte financeira também. E aqui nós encontramos um mundo de estudos e técnicas que hoje, infelizmente, não tem teria que ter um vídeo especial para a gestão financeira. Mas o que eu quero deixar para você como recado é: separe qual é a sua renda do trabalho e quais são os seus gastos pessoais. Não misture os dois. Faça essa gestão, estabeleça as metas financeiras. Quanto você precisa fechar no mês de ganho? Quais são as projeções futuras que você vai ganhar com relação aos seus processos e aos seus clientes? Você precisa desenvolver essa mente empreendedora para a gestão financeira. E, por último, eu coloquei o mapeamento de oportunidades. O seu negócio precisa enxergar quais são as oportunidades que estão ali à sua disposição, na sua área de atuação. Assim você consegue inovar, buscar a inovação, buscar soluções que ainda não foram apresentadas para o seu cliente. Isso vai fazer com que ele entenda o seu valor para ele. Ele vai entender que você é importante para ele e que você vai solucionar o problema jurídico que ele te propôs. Perceberam a importância de tudo isso? E aqui encontramos a figura do advogado conectado. Quem é o advogado conectado? Como ele se posiciona? O advogado conectado, ele conhece o seu público-alvo. Ele conhece com quem ele quer se comunicar, com quem ele quer interagir dentro do mundo digital. E conhecendo o seu público-alvo, você se pergunta, o seu público-alvo te conhece? O seu público-alvo sabe quem é você, sabe quem é a sua área de atuação, qual é a sua área de atuação? Vocês precisam se comunicar, vocês precisam interagir. Como fazer isso? Como gerar essa interatividade? Como gerar essa aproximação com o seu público? Com a empatia. Você está ali sempre se mostrando para o seu cliente, está ali mostrando como é a sua personalidade dentro da sua profissão, vai gerar uma conexão com o cliente e automaticamente a empatia. E tudo isso gera a confiança. E a confiança é o ponto-chave do advogado com o seu cliente. O seu cliente, a partir do momento que ele confia em você, ele vai querer te passar o seu problema jurídico. E com o advogado conectado, ele amarra tudo isso com a produção de conteúdo.
A produção de conteúdo atrai esse público-alvo, atrai aquelas pessoas que estão necessitando solucionar os problemas jurídicos. Então, ele com foco, o planejamento de quem é o seu público-alvo, de como ele quer se comunicar e interagir com eles, ele vai fazer com a produção de conteúdo. Essa produção de conteúdo, como eu falei anteriormente para vocês, vem com a confecção de artigos jurídicos, se for no Instagram, com a publicação de posts, de vídeos aqui no canal do YouTube. Tudo isso é o que chamamos de conteúdo que vai passar alguma informação que gere valor para o seu cliente. E por último, eu coloquei as técnicas do network. O que é o network? E qual é a sua importância dentro da advocacia? O network é a capacidade de estabelecer uma rede de contatos ou uma conexão com algo ou alguém. Ou seja, você, advogado, deve se relacionar com as pessoas. Você deve conhecer pessoas. Quanto mais pessoas você conhece, você se relaciona, mais você está criando um network. E quais são as vantagens do network? O porquê que você deve fazer isso, deve praticar no seu dia a dia? Eu trouxe 2 pontos positivos. O acesso a oportunidades. Você conhecendo mais pessoas, conhecendo o que elas fazem e automaticamente elas conhecendo o que você faz, você vai gerar oportunidades para você como advogado, para o seu negócio. E o outro ponto é a troca de informações e conhecimento. Aquela pessoa que não é da sua área, que não é da advocacia, ela vai ter uma troca de conhecimento com você. Ela vai te trazer algo novo e um vai agregar a profissão do outro. Então, veja a importância de você se relacionar com outras pessoas que não são da área jurídica. Eu, por exemplo, no meu início da advocacia, eu conheci uma pessoa que não era da área jurídica, e sim da área de mídias sociais, de marketing. E essa pessoa, junto comigo, trocamos conhecimentos para tentar juntar o jurídico com o marketing e agregar valor no meu trabalho das redes sociais. Então veja que a nossa conexão gerou a troca de conhecimento e dentro da troca de conhecimento nós conseguimos criar oportunidades. Bom, pessoal, essas foram as dicas que eu queria deixar para vocês sobre a advocacia, sobre vocês entenderem que ela não se resume apenas às matérias jurídicas, às matérias que nós encontramos na faculdade, a todo aquele estudo que nós desenvolvemos enquanto estudantes de direito. Deixei aqui as minhas redes sociais, que se chama Decidi Advogar. Segue lá, eu estou também no Twitter e no Facebook. E por último, quero deixar uma frase para vocês. Nada vai acontecer ao menos que você faça. Então, peguem todas essas dicas e pratiquem, coloquem em prática. Muito obrigada! Se você gostou desse vídeo, curta, siga o nosso canal e acompanhe os próximos conteúdos.